O que é o Sistema Local de Saúde Bucal com o PSF? O sistema local é definido como um conjunto de unidades públicas de saúde coordenado por uma autoridade municipal identificada na mesma missão institucional. Qual é a missão institucional definida? No âmbito constitucional, ela é definida no âmbito constitucional, que é o SUS, é definida no âmbito legal, com as leis orgânicas do SUS, a Lei 8.080 e a Lei 8.142, e ela é definida no âmbito administrativo, o PSF, as portarias, né, que definem a política de atenção básica e as portarias federais que definem como deve se dar e se realizar a atenção básica. Fora o que vocês têm no âmbito administrativo local, aí da própria prefeitura. Ok? A missão, ela se realiza no âmbito operacional, produtivo, que é no âmbito das unidades, né? Então você tem não só um ordenamento legal e normativo, que a gente chama de ordenamento jurídico, com leis ou outros instrumentos não necessariamente que sejam leis, mas que conformam o ordenamento jurídico, e a gente tem um ordenamento produtivo no chão do território de saúde e da clínica. Esse ordenamento do que acontece no chão da clínica e do território de saúde tem que corresponder ao ordenamento jurídico do país. Acontece que hoje existe um enorme gap, um enorme fosso entre o que é constitucional e legal e o que é administrativo e o que é operacional. Certo? Por exemplo, as normas que introduzem a saúde bucal no PSF, elas não são ilegais. Elas são legais, porém elas não realizam os princípios previstos em lei. Então, o ordenamento atual que a gente tem de distribuição, de implantação de equipe e tudo mais, né? Ilegal ele não é, mas ele não realiza os princípios constitucionais de universalidade, os princípios constitucionais do SUS e os princípios administrativos e os princípios legais previstos em lei. Então, assim, não um ordenamento administrativo, ele pode muito bem ser legal e ao mesmo tempo não cumprir a lei. Eu não sei se eu consigo me fazer claro, né? Ele é legal porque ele não fere a lei. Ele não é ilegal. Ao mesmo tempo, ele não cumpre a lei. Ele não cumpre os princípios que são previstos em leis maiores, tais como a Lei de 1800 e a Constituição. E a mesma coisa acontece com o ordenamento no dia a dia lá do serviço. Eles não cumprem. A gente acabou de falar que a política de atenção básica, ela define que o profissional tem que ser de 40 horas. Está lá escrito na política de atenção básica. E a maior parte dos municípios não cumpre. No dia a dia, no chão lá da... Então, assim, a gente tem desaderência, né, nesses níveis de ordem. E a gente tem que arredondar isso. A gente tem que ter um ordenamento administrativo que seja coerente com o dia a dia do chão do serviço. E, ao mesmo tempo, a gente não pode tolerar que no dia a dia, no chão do serviço, lá na clínica, as coisas aconteçam a arrepio das normas e das leis, ou o que for. Quer dizer, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando todos esses níveis. Ok? A missão do SUS, seus princípios, né? Eu vou passar mais rápido, porque isso aí é meio lugar comum, né? Universalização, para mim, não é só uma igualdade formal de possibilidade, mas para mim tem que ser entendido como garantia de acesso. Eu não entendo a palavra universalização enquanto não está garantido para todo mundo o acesso. Vira uma provisão vazia falar que existe o princípio de universalização no SUS. Esvazia-se a Constituição, tá certo? Se eu não garanto acesso. Equidade, para mim, é a questão, né, de que tem que existir as diferenças que existem têm que ser diminuídas.
tá? As diferenças entre as situações mais favorecidas e as situações menos favorecidas, elas têm que ser diminuídas. As políticas têm que ser políticas que tentem diminuir a diferença entre situações diferentes. Então, como é que você diminui a diferença entre situações diferentes? Você tem sempre que compensar o desfavorecido. Você tem sempre que privilegiar o desfavorecido para diminuir a distância entre o favorecido e o desfavorecido, né? O próximo item da integralidade, né? O princípio da integralidade tem várias interpretações, né? Mas para mim, né, a gente tem que pensar que a gente não pode reduzir a ideia de integralidade, né? Por exemplo, se a gente começar em saúde bucal, integralidade é preventivo promocional e o curativo assistencial. Depois, integralidade também é atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Integralidade é urgência e emergência. E aí a gente vai integralizando, já vai aumentando o escopo, certo? Mas a partir do momento que a gente esgota a saúde bucal, esgota integralizar a atenção básica com atendimento especializado, integralizar com atendimento hospitalar, a partir do momento que a gente esgota isso, a gente começa a perceber o seguinte, que a gente precisa integralizar com a enfermagem, a gente precisa integralizar com a medicina. Na atenção básica é mais com a enfermagem do que com a medicina. Os médicos é meio difícil trabalhar com o médico quando ele se coloca com o pé atrás, né? Com a enfermagem é mais tranquilo um pouco de estar trabalhando, até porque a enfermagem trabalha com um escopo de prática mais amplo só que a prática clínica do médico, né? Então, a gente, dentro de uma unidade de saúde, a gente não tem que integralizar as nossas práticas no âmbito de toda a unidade, né? Se a gente começa a dar as costas para a enfermagem, a gente começa a ter problema, não só com o dia a dia do agente comunitário de saúde, mas no dia a dia das possibilidades de propor alternativas e integração de assistência entre a odontologia e o resto da unidade de saúde. Então, são agendas crescentes, ok? No limite, o conceito que eu tenho de integralidade quase que resvala para uma ideia de intersetorialidade. Quando você falou, nós temos que trabalhar com a educação, nós temos que trabalhar com trânsito, nós temos que trabalhar... Eu não sei vocês aí quantas pessoas vão parar em hospital para fazer... restauração por conta de acidente de moto, de carro, o que for. Quer dizer, sobra serviço para a gente a cada batida onde o cara estoura a cara. Então, quando a gente pensa de forma intersetorial, né, a gente sai do umbigo, literalmente, da saúde, da odontologia e da área da saúde, e pensa nos outros setores, sempre pensando na causa da saúde bucal. Né? Isso, usar cinto de segurança definitivamente diminui o número de pessoas que vão com a boca no volante e que quebram todos os dentes. Isso tem a ver. É claro que ninguém vai usar o cinto de segurança para prevenir quebra de dente, não é isso. Mas é quando a gente se soma às outras campanhas, reforçando a importância de outras estratégias em outros setores que para nós são estratégias que melhora. Por exemplo, a qualidade da água, a fluoretação das águas. Ninguém vai implantar uma rede de abastecimento público para levar flúor para as pessoas. O motivo não é esse. Você não implanta uma rede para fluoretar, para dar o flúor, ministrar flúor às pessoas. Você implanta uma rede para levar água para as pessoas. Mas quando a gente defende que a qualidade desta água prevista em lei pressupõe um índice de flúor e ganhos em saúde bucal, então nós estamos nos juntando a causas de outros setores, tá certo? Então o conceito de integralidade, para mim, no limite, ele chega
a ideia de integralidade. Além disso, você tem outros princípios, princípio de rede, princípio de hierarquização, de regionalização, de descentralização, controle social, gratuidade e aí vai. Eu vou passar batido por essas coisas que elas são mais gerais e menos específicas. A mesma coisa, missão do PSF, eu vou passar muito rapidamente. PSF vem com caráter substitutivo da atenção básica, quer dizer, ele é apresentado como uma proposta de ser a base, a estratégia predominante de reorganização da atenção primária. Ele vem com o princípio de integralidade e hierarquização, territorialização e a descrição de clientela, resolutividade e equipe multiprofissional. Além desses princípios programáticos gerais, tem alguns princípios operacionais: atuar no território, atuar mediante planejamento, trabalhar em equipe, 4 equipes de saúde da família, no máximo, por unidade básica de saúde da família. Isso quer dizer que uma unidade básica de saúde da família cobre até 12 mil habitantes, uma equipe de saúde da família por área com aproximadamente 3 mil habitantes, uma área com aproximadamente 4 microáreas, um agente comunitário de saúde por área, no máximo 750 habitantes e 200 domicílios, e uma equipe de saúde bucal para uma ou 2 equipes de saúde da família, que não apareceu aí na minha tela. Ok? Isso é a portaria 648, de 28/3/2006, a Política Nacional de Atenção Básica. Certo? É na mesma portaria que fala lá das 40 horas de jornada para todos os profissionais da equipe. É essa mesma portaria. Tá? Então a gente vê o seguinte: será que o dia a dia da organização dos nossos serviços está refletindo esses princípios? A maior parte do Brasil, não. Na maior parte do Brasil, não. A questão específica que eu quero chamar a atenção aqui é a questão de uma equipe de saúde bucal para uma ou 2 equipes de saúde da família. Tá? A gente vai discutir. Esquematizando o que foi dito lá, uma unidade básica de saúde da família, com 4 equipes de saúde da família, cada equipe de saúde da família com 4 microáreas, isso aqui cobrindo 12 mil habitantes, isso aqui cobrindo, né, essa seria uma estrutura, então uma única unidade, tá? E aí, numa unidade como essa aqui, com até 4, se a relação é 1 para 1, uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da família, seriam 4 equipes de saúde bucal. Se a relação é 1 para 2, seria 2 equipes de saúde bucal. Nesse contexto aqui, eu advogo a proposta de ser 1 para 2, porque isso aqui já configura, se é em rede. Então vamos lá. Existe 2 condições para você poder. Existem apenas duas situações para você poder trabalhar na relação de uma equipe de saúde bucal para 2 equipes de saúde da família, ou seja, uma equipe de saúde bucal para 6 mil habitantes aproximadamente. Para que isso aconteça, necessariamente, eu não estou falando do ponto de vista normativo, não existe previsão normativa para o que eu vou falar, eu estou falando do ponto de vista técnico, operacional. É necessário que a gente tenha 2 exigências cumpridas. A gente precisa ter TSB na equipe, ou seja, precisa ser modalidade 2 pela nomenclatura atual, equipe de saúde bucal modalidade 2, certo? E a gente precisa necessariamente trabalhar em rede, ou seja, esta equipe de saúde bucal tem que estar desonerada de urgência, emergência e livre demanda. Ela tem que trabalhar exclusivamente com atendimento programado.
E a terceira e última exigência, eu falei de duas, mas tem que ser três. No mínimo 20 horas semanais na clínica, hora mocho, sentadinho trabalhando. Então a gente vê que essa relação, uma equipe de saúde bucal para duas equipes de saúde da família, um para 6.000, tem um nível de exigência alto. Por quê? Porque nem todo município tem TSB disponível, e eu quero saber da situação de vocês aí, e nem todo município tem na prática condições de garantir 20 horas de trabalho semanal no dentista na clínica. Eu queria saber da situação de vocês. Nós tivemos ano passado um curso de formação de TSB, né? Na qual a maioria dos nossos ASBs participaram. Então a gente está estudando aí a possibilidade esse ano de mudar nossas equipes para a modalidade 2. Só que nós estamos esbarrando num problema. O problema de repor esses TSBs, né, esses ASBs que passaram a TSB. E porque a gente não tem pessoal ASB. E mudou, pelo menos o pessoal do conselho que teve aqui, diz que agora para você tem que criar curso para ASB. Não pode mais simplesmente inscrever o pessoal no conselho a partir de uma declaração de um profissional de que aquela pessoa tem experiência como na atividade, né? Então a gente está esbarrando nesse problema, porque os nossos ASBs vão se tornar TSB e a gente não tem como repor esse pessoal ASB. Nós chegamos aí num ponto crucial, uma falha gigantesca do Brasil Sorridente, tá? Por quê? Porque primeiro, a questão de ter ou não, vamos aqui no quadro de novo. A questão de ter ou não TSB é algo que tem solução do ponto de vista de investimento do Estado brasileiro? Né? Não é isso? É possível. Isso aqui depende de quê? De políticas públicas, concorda? Certo? Agora, lembra que eu falei que era necessário estar em rede para descrever na relação de 1 para 6.000? Tá? A rede dependia de quê? Estar numa localidade maior, de aproximadamente, maior ou igual a 9.000 habitantes. Certo? Então, rede não é uma coisa que depende de política pública. Poder estabelecer rede a exigência mínima é demográfica. Tá? Agora, trabalhar de forma programada, de novo, é outra falha. Nós estamos falando aqui de formação de TSB, né? De quem foi a iniciativa do curso de TSB? Como é que se deu isso aí? Foi um movimento de quem? Da Secretaria Estadual? Foi um movimento de quem foi que protagonizou esse processo ao ponto do curso acontecer aí em Tefé? Como é que isso se deu? A iniciativa do antigo coordenador, através também da Secretaria Estadual de Saúde. Tá ótimo. E também da Secretaria Estadual de Educação também. Ótimo. Vanderlei, se você tiver a oportunidade de ler minha tese de doutorado, que está disponível no site, se você for para a segunda parte da tese, que é a parte mais aplicada às questões de programação e planejamento, né, e tiver fôlego de chegar até o final, que são as recomendações que eu acho que como é que deveria ser o financiamento da saúde bucal, eu falo o seguinte, eu falo que TSB jamais deveria ser uma condição facultativa, uma variável, jamais deveria existir equipe modalidade 1 ou modalidade 2. Para mim, todas as equipes deveriam ser modalidade 2. Aí você vira para mim e fala assim, mas espera aí, eu tenho que formar os TSBs. Ok,
Então, o que a gente tem é uma modalidade 2 que está com o TSB em formação. Você dá um prazo para a formação acontecer. Quem é que deveria estar definindo isso? Isso deveria estar sendo definido em bipartite. Isso deveria ser parte de um acordo na bipartite para você poder fazer cursos de formação de TSB por todo o Estado, que dariam a condição de qualificação definitiva das equipes de modalidade 2 com TSB e ASB. Então, os cursos para formação de TSB e os cursos para formação de ASB deveriam ser parte de uma política nacional e não o acaso da gestão de uma pessoa sabe assim, não deveria fazer parte da regra do jogo e não da vontade do jogador, vamos dizer assim, entendeu? Ok? Então, esse problema que você está tendo, existe uma lei nova, né? Eu não sei se você já tem ela em mãos, né? A lei que define as competências. Essa lei invoca uma discussão toda no particular, que eu acho que ela não é pertinente aqui agora, mas se você quiser também, porque eu estou muito envolvido na discussão dos TSBs, eu tenho já uma boa de uma discussão sobre o lado bom e o lado ruim dessa lei, o lado não tão bom dessa lei, certo? Se você quiser, depois a gente segue nessa discussão por e-mail ou em outro momento, ou até numa outra videoconferência que não necessariamente seja um curso, para a gente poder né? Aí é uma coisa mais focada em você, se for o caso, ok? Então, nós estamos vendo aqui, o que a gente acaba vendo aqui? A gente acaba, cadê? Tá. A gente acaba vendo que isso aqui é uma falha política, não ter TSBs e ASBs. ASB tem todas, né? Tem que ter em todas. Não ter TSBs e ASBs em todas as equipes tem problema, gera problema de adscrição, certo? Então, isso aqui é um problema político a ser resolvido. Exigir programação é um problema político a ser resolvido. Agora, ter no mínimo 9 mil habitantes não é um problema político. É uma questão que acaba acontecendo, certo? E, no mínimo, 20 horas clínicas. Isso aqui é uma questão de política também, local. Exigir ter condições de dar um salário compatível com uma jornada de 20 horas clínicas. Foi o que a gente começou. Foi onde eu falei inicialmente que eu defendia que deveria ter no mínimo um salário de R$4.000, né, para exigir uma jornada clínica de no mínimo 20 horas semanais. Isso aí são as minhas crenças, tá? As bandeiras políticas, né? Agora, fora essas exigências aqui, a relação sempre é uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da família, ou seja, 1 para 3.000 habitantes. Ou menos, menor ou igual. Tá? E detalhe, né? Aqui você tem que ter uma ou outra exigência atendida. Viu, Vanderlei? A primeira exigência, ou você trabalha em rede, quando você trabalha com 3.000 habitantes, e a gente viu que isso aí não é uma boa solução, né? Ou você trabalha com TSB. De novo, TSB é algo exigido até mesmo para 3.000 habitantes. Por quê? A gente não falou que trabalhar em rede era uma coisa que, se eu tenho possibilidade de trabalhar em rede, é melhor trabalhar na relação 1 para 6.000? Então, essa aqui não é uma solução boa. Não é solução boa estabelecer rede na relação 1 para 1, descrevendo 3.000 habitantes. Não é uma solução boa. Então, se não é uma solução boa, e se eu tenho ou rede ou TSB como uma exigência ou outra tem que ser atendida, acaba que eu tenho necessidade para uma equipe faz tudo,
eu tenho a necessidade, para que uma equipe consiga cobrir 3 mil habitantes, fazendo urgência, emergência, livre demanda e atendimento programado, eu tenho necessariamente que ter o TSB trabalhando nessa equipe, por conta da produção clínica do TSB. Ok? Nós temos um outro problema com o TSB, é que ao longo da última década, mais de uma década, o TSB está sendo abandonado na assistência clínica, o seu papel no chão da clínica, o dentista abrindo e o TSB fechando. Esse é um outro problema. Os TSBs de vocês aí fecham? Nossos TSBs não estão empregados, eles concluíram o curso, são todos ASB e ainda não foram contratados como TSB. Então as nossas equipes não estão... No curso eles tiveram treinamento para fechar? Olha, deixa eu ver aqui. O curso de vocês... em que sentido, professor? O dentista faz o preparo cavitário, o dentista abre e o TSB fecha, faz a restauração. Não, senhor. O TSB aqui ele foi treinado para fazer aplicação de flúor, profilaxia, raspagem supragengival, né? Basicamente isso. Agora, a restauração não. Pois é, você acaba de confirmar o que eu acabei de dizer. Está existindo ao longo dos últimos 10, 15 anos, um movimento de depreciação, de redução do alcance profissional do TSB. Porque o TSB, ele tem as suas competências restauradoras, né? Ele pode... O TSB, ele tem as suas competências restauradoras, né? E o que está acontecendo é todo um desvio, um enviesamento preventivista do TSB. Ok? Por exemplo, se a gente tem dentro do PSF, tá, um agente comunitário de saúde que de 2 em 2 meses vai em todas as casas, você acha que vai sobrar muito serviço de raspagem e polimento para o TSB na clínica? Não vai. Né? A qualidade da higiene bucal, o volume de cálculo, tártaro, o que for, vai ser muito reduzido se o agente comunitário de saúde funcionar direitinho. Então, quer dizer, é claro que a gente tem que treinar o TSB para fazer raspagem, supragengival, remoção de cálculos, né? Tártaros, embudos, essas coisas. Agora, se o agente comunitário de saúde funciona direito, isso reduz muito o trabalho higienista, vamos dizer assim, do TSB. O principal ganho que a gente tem com o TSB é quando ele entra para fazer trabalho na dentística. O dentista abre, o TSB fecha. Tá claro? Aí é o grande ganho de assistência, o grande ganho de produção. Por quê? Qual é a maior pressão sobre o serviço? É dentística. Concorda? Onde é que o serviço gasta mais tempo? Em que atividade o serviço é mais sobrecarregado e responde de forma ainda não satisfatória para a população? É na dentística. Extração a gente faz a rodo, certo? As outras demandas, vamos lá, as demandas de pério, que são grandes e são reais, mas sem resolver as demandas de dentística, para que serve resolver exclusivamente as demandas de pério? Quer dizer, é uma coisa que, se eu tivesse que hierarquizar, a demanda de dentística, depois a de pério vem em segundo lugar, mas a demanda de dentística é a demanda prioritária, que pesa sobre o serviço e que sobrecarrega o serviço. O agente comunitário de saúde, o técnico de saúde bucal, legalmente pode participar de atividades restauradoras diretas
na cavidade bucal, sob supervisão direta do dentista, sob prescrição de material e instrumental do dentista. Então, se eu, dentista, entrego para o meu ASB todo o kit de instrumental para fazer uma resina, ok? O TSB pode fazer a resina, isso está amparado em lei. A interpretação da lei é uma disputa que a gente precisa avançar, né? A lei não é clara, a lei é subjetiva, né? Nesse particular. Então, quando cabe ao dentista definir o material e cabe ao dentista definir o instrumental que ele vai passar para o TSB, se eu passo, toma aqui a resina composta, e se eu passo, toma aqui todo o instrumental para você preparar lá a matriz, para você colocar a resina, para você fazer a adição, a polimerização, fazer a escultura, fazer o polimento. Quer dizer, se eu, dentista, entrego na mão do TSB todo o instrumental para que ele faça esse procedimento, eu estou, pela lei, imbuído de poderes. A lei fala que é sobre recomendação do dentista. Então, se eu recomendo ionômero de vidro, a técnica é enfia o dedão lá para fazer, tá certo? Para terminar, concluir a restauração com ionômero. Mas se eu entrego resina composta, eu vou ter os instrumentais para fazer resina. Se eu falo, toma aqui o amálgama, o amalgamador com amálgama, eu vou ter que o brunidor, o esculpidor, o calcador e tudo mais que for necessário. Então, a lei protege a gente na sua subjetividade, porém faz com que essa questão seja uma questão de luta, ok? Quer dizer, o legislador não foi positivo, ele não definiu objetivamente o que pode e o que não pode. Ele deu na mão do dentista a definição. Isso para o SUS é ruim, porque isso já devia estar definido para o SUS inteiro, e não dentista a dentista. Tá claro? Mas eu estou passando uma interpretação favorável ao SUS. O TSB tem que ser treinado para fazer procedimentos restauradores de dentística. Ele não pode abrir cavidade, ele não pode fazer plano de tratamento, ele não pode fazer nada disso. Mas participar da restauração, completar a restauração, fazer a restauração, sim. Fechar, sim. Vou deixar só para efeito de esclarecimento, né? E ficar claro também que a responsabilidade pelo procedimento é do profissional. Sempre é do dentista. Da mesma forma que ele está delegando ao TSB a confecção, ele tem que avaliar, por exemplo, fazer um ajuste oclusal quando necessário, porque tem que ficar bem claro que a responsabilidade é do profissional. Perfeito, Vanderlei. Olha, a responsabilidade em todas as atividades clínicas é sob supervisão direta do profissional. Direto, ali, tem que estar ali, dar uma olhada, ver se está certinho, tudo direitinho. E quando dá atividades extraclínicas, mantém-se a responsabilidade, só que a supervisão é indireta. Tá certo? Ele não precisa estar ali no ombro a ombro, ele não precisa estar na marcação 1 a 1, não precisa não, né? Ele precisa estar em marcação cerrada quando é extraclínico, mas no clínico, agora, de novo, se um profissional entrar num centro cirúrgico para fazer um parto e um procedimento qualquer de uma enfermeira levar a óbito o feto, o responsável é a enfermeira ou é o médico? O médico. É a mesma coisa. A responsabilidade clínica é do dentista. Então, a qualidade do treinamento, da capacitação e da supervisão é fundamental. Ok? Porque já são 2 horas. Chegou na nossa hora de parada, não é isso? Ou passou muito até? Não, tá perfeito isso. 30 segundos. Deixa eu só colocar aqui para os colegas, se eles gostariam de fazer alguma pergunta. Tá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
tem como mostrar essa lógica que a gente usa no PSF? Com qual ficha? Tem o programa, tem a clínica do médico e da equipe da enfermagem. Então a colega que está fazendo um questionamento a respeito se tem algum modelo, né, de ficha que englobe todas as especialidades de um posto, por exemplo, toda a equipe, né, a enfermagem, odontologia e médico. Aqui nossas fichas ainda é feito de forma separada, né? O ideal seria ter um prontuário, né, que tivesse todo o histórico do paciente, toda parte de enfermagem, odontologia e a história médica do paciente. Existe uma proposta num modelo desse tipo? Pois nós aqui não temos um produto pronto, não tem, né? Essa é a ideia de você ter um cartão SUS, de ter prontuário eletrônico, uma novela que se arrasta há anos, né? Com idas e vindas, e até hoje a coisa não está resolvida. A recomendação é manter prontuário por família, né? Então, ao invés da medicina ter o seu prontuário, a odontologia ter seu prontuário, a enfermagem ter seu prontuário, né, que os prontuários sejam reunidos de todas as áreas por família, onde você tem a pasta de tudo aquilo que foi feito naquela família. Mas isso é uma recomendação, né? Eu não tenho conhecimento de nenhuma solução que já esteja informatizada, que já esteja mais avançada sobre isso, não. O nosso ainda está engatinhando também nesse sentido. Outro problema assim que eu Só um acho segundo, que é nacional, pois não. Dentro desse problema, a gente nunca pode esquecer que o prontuário não é do serviço, o prontuário é do paciente. A guarda do prontuário é que é do serviço. Então, quando a gente começa a esparramar informações do paciente por vários serviços dentro da mesma unidade, a gente está dificultando o paciente a reunir o que é dele. A informação é dele, certo? Do ponto de vista legal. Esse arquivo público, existe uma lei que chama Lei dos Arquivos Públicos. O prontuário é um arquivo público de caráter reservado, ou seja, ele não pode ficar aí sendo levado ao domínio público. Mas este arquivo público, o paciente tem todo o direito sobre essa informação. Quando você esparrama essa informação clínica a clínica, especialidade a especialidade, você dificulta a realização de um direito do cidadão, né? Quando está tudo lá na pastinha, está todo o resultado de exame, está todo o registro de tudo, se ficar na pasta da família, facilita. Uma dificuldade que a gente tem aqui que eu ia colocar é com relação ao nosso trabalho quanto equipe, né? A gente tem muita dificuldade, eu sempre converso com os colegas, falo, gente, a gente tem que procurar fazer parte da equipe, formar uma equipe de fato em cada unidade, né? Mas a gente tem essa dificuldade e eu tenho notado o seguinte, que não é só pelo fato do odontólogo trabalhar de forma isolada, mas me parece que até os outros colegas não conseguem estabelecer essa equipe de fato falando. Tanto o pessoal de enfermagem e principalmente o pessoal médico. Aqui em Jefé, os médicos eles não formam uma equipe nem entre eles mesmos. E isso atrapalha, né, a lógica do ESF, né, a filosofia do ESF. E eu acredito que esse problema seja nacional, né? Não, com certeza, ele é nacional, eu acho que quiçá mundial, né? Eu acho que tem a ver com a cultura particular do médico, né? Como é que ele se realiza no seu trabalho, né? Agora, uma coisa que eu mesmo, pessoalmente, já desisti de integração com o médico. Eu acho que a agenda prioritária nossa é com a enfermagem. Essa é de mais sucesso. Na melhor das hipóteses, né? O médico gosta de ser servido, ele não gosta de servir, né? Lamentavelmente. Quando a gente depende da colaboração do médico para que ele preste um serviço para os outros colegas, ele é reticente. Mas quando a gente serve a ele, ótimo, aí a coisa funciona. Então é uma coisa muito assimétrica, é uma coisa muito ruim a relação interprofissional com o médico. Eu acho que a nossa fronteira
Isso não quer dizer que no futuro a gente não deva avançar para isso. Mas o nosso problema imediato hoje dentro do PSF maior é com a enfermagem. Por quê? Eu estou trabalhando num artigo que a gente está chegando no finalzinho dele, onde a gente junta um trabalho de um ex-aluno meu de especialização que fez mestrado lá na Fundação Oswaldo Cruz. A dissertação de mestrado dele, que eu colaborei como orientador, é pegar a história da relação da odontologia, a emergência do profissional auxiliar. E a gente está escrevendo, nós passamos o ano inteiro, o ano todo, e a gente ainda não concluiu o artigo, né? Nós estamos, se Deus quiser, a gente conclui até fevereiro. Nós estamos na última sessãozinha, os alunos aqui são testemunha, que eu já passei esse artigo para os alunos, e eu sempre falo, está todo pronto, só a última sessão que ainda não está concluída. Vamos ver se minhas férias agora de fevereiro eu consigo concluir. Mas, historicamente, dentistas e enfermeiros no século XIX começaram nos Estados Unidos, não é uma história brasileira, no Brasil isso não se deu, começaram a coabitar o espaço da unidade de saúde. Tá? Mas você já deve ter ouvido falar no nome do Fones, né? O Dr. Fones da vida, a técnica de Fones lá de higienização, escovação dental, o Dr. Fones, ele foi o cara que preconizou que nós deveríamos trabalhar com um auxiliar em separado. Então a história atual do TSB inicia com a preconização do Dr. Fones. Ele propõe a formação dos higienistas lá na segunda metade do século XIX, né? Ele propõe não só que a gente tinha que ter um profissional em separado da enfermagem, mas também que a gente deveria trabalhar num espaço em separado da enfermagem. Ele propõe que o nosso espaço fosse o espaço das escolas. Então o que aconteceu? O dentista saiu da coabitação dos espaços com a enfermagem e ele dividiu o recurso profissional próprio, não diferente dos auxiliares de enfermagem. Quando agora, em fins do século XX, a gente volta, por conta do PSF, a ter que dividir espaço com a enfermagem está lá há um século. E nós demos tchau para a enfermagem. Então nós temos que ter todo um processo de reaproximação, de ganhar de novo confiança, reestabelecer diálogo profissional, firmar a importância do trabalho colaborativo, porque nós demos as costas para a enfermagem há um século atrás. Virou questão de disputa interprofissional. Tá certo? Então nós temos agora que reconstruir tudo de novo. Então cabe a nós dentistas, a nossa grande agenda hoje é conseguir pela primeira vez a cooperação da enfermagem. Depois que a gente conquistar isso, a cooperação da enfermagem, para mim a próxima fronteira é com a medicina, mas eu acho que é mais difícil. Com a enfermagem é mais razoável e mais possível. Ok?